Estudei aqui em Dourados a minha vida toda a escola, período na educação fundamental, educação básica. Fui colega do Dr. Vinícius no colegial, seu irmão, meu amigo. E depois fui fazer faculdade de Direito na Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul. E fui fazer Relações Internacionais na antiga FAD Uniderp. Aí quando eu me formei, no período imediatamente posterior, a FAD foi adquirida na Uniderp pelo grupo Anhanguera, que está até hoje. Então meu diploma já saiu pela Anhanguera, mas embora nunca tenha estudado na Anhanguera. Estudei na FAD Uniderp. E aqui desenvolvi toda a minha trajetória profissional, continuei me aperfeiçoando, estudando, comecei a lecionar também na Universidade Estadual, onde com muito orgulho lecionei por 7 anos, até a presidência da Câmara me tomar todo o tempo que eu tinha para continuar nessa missão tão gostosa que é lecionar. Trabalhei nos cursos de Direito, Ciências Sociais e História na Universidade Estadual, tanto aqui em Dourados, quanto em Amambaia, onde eu trabalhei por mais tempo, quanto em Naviraí, no curso de Direito que nós temos lá, um curso bastante respeitado também como o nosso aqui em Dourados. Fui candidato a primeira vez já faz tempo, em 2006, eu tinha 20 anos, fazia faculdade de manhã na UEMS de Direito, voltava, trabalhava com meu pai no escritório à tarde, fazendo todos os trabalhos que um estagiário faz, né? Naquela época, você imagina, aí já se vão quase 20 anos, que a gente não tinha esse nível de tecnologia que nós temos hoje. E à noite ia para aula, fazia a faculdade de Relações Internacionais pertinho da minha casa, ali onde é a escola Nota 10 hoje, onde funcionava o prédio da FAD Uniderp. Depois me formei, depois de me formar, lecionei, na UEMS com muito orgulho. E em 2008 fui candidato, no último ano da faculdade. Não me elegi, mas fiquei como quarto suplente de uma coligação de 4 vereadores eleitos. Fui o 8º colocado. Aí, passado um tempo, a cidade conheceu um turbilhão que aconteceu, que talvez quem é mais novo não vai lembrar, mas já se vão 14 anos da Operação Uragano. Naquele período eu assumi a Câmara por 30 dias. Assumi, fiquei 30 dias na Câmara, saí, continuei tocando a minha vida privada e em 2012 fui eleito vereador pelo Democratas com 2.405 votos. Exerci um primeiro mandato aprendendo muito, conhecendo bastante, me aperfeiçoando. Fui presidente da Comissão de Constituição e Justiça, que me deu uma base muito interessante, do ponto de vista do processo legislativo. Isso me deixou um vereador mais preparado. Em 2016, uma grata surpresa, eu me reelegi. Eu esperava me reeleger, mas não ampliar tanto a votação. Ampliei a votação em quase 20%, fui para 2.897 votos. E naquela eleição eu pude tomar uma decisão que eu tomei naquele momento. A minha decisão de não disputar a eleição de vereador mais, ela não foi tomada em 2020, quando eu virei candidato a prefeito. A minha decisão, de maneira muito tranquila, assim, de maneira muito consciente, foi tomada logo depois da minha eleição em 2016. Antes de tomar posse para o meu segundo mandato, eu estava convicto e decidido que eu não disputaria um terceiro mandato na Câmara, porque acreditava que 2 mandatos eram suficientes para eu mostrar o meu trabalho como vereador. Temos excelentes vereadores que estão na Câmara há 2, 3, 4 mandatos, mas eu pessoalmente gostaria de tentar experimentar alguma coisa diferente. Foi aí que, nesse cenário, eu disputei a eleição de deputado federal em 2018. Uma eleição difícil, uma eleição muito, muito polarizada, e naquela eleição eu fiz uma excelente votação. E eu conversei na época com a então deputada Tereza, que foi uma das responsáveis por eu me candidatar a deputado federal. Ela já deputada disputando a reeleição, ela foi em casa um dia e a gente conversou. Ela falou: Alan, se o presidente Bolsonaro vencer a eleição, o candidato, não é uma coisa que pode acontecer ou não, eu provavelmente serei indicado aí pela Frente Parlamentar da Agropecuária para ocupar o cargo de ministro de Estado. A gente fazia a conta e acreditava que a nossa chapa faria 5 deputados federais. Ela falou: se você for o melhor entre esses candidatos que não estão nesse primeiro pelotão, de elite, como ela, como Geraldo, ficar como primeiro suplente. Se eu for o primeiro suplente, você tem muita chance de assumir o mandato. Eu falei: bom, nesse cenário, uma eleição de deputado federal é boa de disputar, eu tenho essa capacidade de poder andar bastante,
eu vou encarar. Aí encarei, fui bem votado pra caramba, gostei da minha votação, fiz 11.145 votos, mas não fui o melhor entre esses menores candidatos. Eu perdi essa condição para a ex-deputada Bia Cavassa, lá de Corumbá. Ela teve mais votos, foi na verdade, a segunda suplente. O primeiro suplente foi o Geraldo Rezende, naquela eleição, que a nossa chapa, que a gente acreditava que faria 5, só fez 4. O Geraldo ficou como primeiro suplente, a Tereza assumiu o ministério. O Geraldo era um dos que seria o dos 5 que entraria. A gente calculava os 5, o Geraldo seria um desses 5. Aí só fez 4, ele ficou como primeiro suplente, mas acabou assumindo a Secretaria de Estado de Saúde naquele momento. Então a Bia, que era a segunda suplente, que era a posição que eu almejava ocupar, acabou assumindo e fez um bom trabalho no Congresso Nacional como deputada federal lá por quase 3 anos e meio. Ela ficou no mandato. Todo o período que a Tereza ficou no Ministério, ela ficou no Congresso Nacional fazendo um grande trabalho, ajudando o Estado, enfim, exercendo o mandato na sua plenitude. Depois disso, eu não assumi, mas encarei um outro desafio, Wander. Se você lembra, puxar na memória um pouquinho aí, em 2018, no final do ano, eu com um grupo de vereadores, nós lançamos uma chapa de oposição para a disputa da mesa diretora da Câmara. Um grupo de 8 vereadores, e a gente entendeu a importância de nos posicionarmos. Era aquela eleição que você já sabia o resultado antes de começar. Mas mesmo assim nós optamos por sustentar a opinião de ter esse grupo de oposição disputando para marcar um território político, né, e dizer que a gente gostaria de ter um mandato desse grupo à frente da Câmara. Aconteceram, né, coisas absolutamente fora do nosso controle, uma operação, enfim. E depois de uma semana de discussão, de liminar, de volta, eu fui eleito presidente da Câmara com o voto de 10 vereadores e exerci por 2 anos a presidência da Câmara num mandato de muito diálogo, responsabilidade. Embora, Wander, eu fosse um vereador de oposição durante os 4 anos da legislatura do mandato anterior, eu nunca fui para um debate pessoal com a prefeita ou com os secretários. Eu sempre tratei as coisas no campo das ideias e quando precisava fazer algumas críticas sempre era a conjuntura, nunca pessoais. E isso acho que foi importante para mostrar para as pessoas da cidade o meu posicionamento, o meu formato de fazer política. Eu nunca fulanizei a política, discuti pessoalmente a política. Eu sempre acreditei, né, num formato em que você discute as ideias. E aí naquele processo fiz um mandato de oposição, mas respeitoso, de maneira muito tranquila. E já com aquela decisão tomada de 2016 de não mais disputar a eleição de vereador, eu comecei a buscar uma alternativa. No partido em que eu estava, o Democratas, que hoje ele se fundiu, né, com o PSL e formou a União Brasil, eu sentia que eu não tinha espaço mais, né? Embora tenha saído e deixado amigos lá, pessoas que eu respeito, com quem fiz política, mas eu entendia que ali já não me cabia, por uma série de razões. E eu entendi que era hora de buscar uma alternativa. E o PP, meu partido até hoje, estava aqui na cidade um pouco parado, né? Tinha tido uma vereadora, a vereadora Virgínia, na legislatura 13-16, ela não se reelegeu, teve um candidato a prefeito em 2016, que foi o Wanderlei Carneiro, e o partido estava um pouco obsoleto, né? Parado. E aí nós identificamos isso, conversamos com a Virgínia, que tinha sido vereadora, uma colega advogada nossa, que a gente conhece há tanto tempo, e entendemos ela entendeu a importância disso e nós começamos a construir um caminho no PP. À época, o partido aqui no estado tinha 2 parlamentares, o deputado Evander e o deputado Gerson Claro, não havia outra liderança expoente, somente os 2, e nós fiz uma visita a cada um deles, me apresentei e assumi a missão aqui em Dourados de liderar o partido na eleição de prefeito em 2020.